Amado Pai querido, somos gratos a Ti, ó Deus, por chegarmos na Tua casa em segurança. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por Tuas misericórdias renovadas sobre nós, pela bênção, Senhor, do repouso, do sono noturno. Agora, Senhor, nos ajude em tudo que falaremos aqui nesta manhã, nestes minutos que teremos na nossa escola bíblica. Seja conosco, Senhor, ensina-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer a leitura de Cântico, capítulo 4. Do capítulo 4 até o versículo 1 do capítulo 5. Cântico, capítulo 4. Cântico, capítulo 4. Aí é uma troca de gentilezas entre marido e esposa, entre esposo e esposa. E aí nós vamos alternando e vou dizendo aqui esposo, esposa. Esposo, como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas que brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Esposa, antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao monteiro do incenso. Esposo, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó irmã minha, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Esposa, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Esposo, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Até aqui. Se um jovem cristão hoje faz uma declaração dessa para uma jovem menina cristã, né, não vai entender nada. E vice-versa, né? História de jardim, vem para o meu jardim, né? Você é como aroma suave, seu lábio é como... Não vai entender absolutamente nada. Mas aqui, todos nós sabemos que Cantares é aqui uma carta de amor
que amor entre um homem e uma mulher, que reflete exatamente o que deveria ser, o que deve ser um casamento, né? Uma troca de amor, uma troca de comunhão amorosa. Muitos autores dizem que o livro de Cantares é uma representação do amor entre a igreja e Cristo. Meus irmãos, Cantares é a representação do amor entre um homem e uma mulher. O que passar disso é achismo, ok? Em nenhum momento aqui há nenhum tipo de representação da igreja, falando da igreja, ou até mesmo falando do Senhor Jesus. Aqui é uma carta. Por que ela foi colocada nas Escrituras? Não sei. Né? Os estudiosos, quando se reuniram, resolveram que o livro de Cantares é um livro que exalta o relacionamento entre marido e esposa. Como diz aqui, entre esposo e esposa. Então aqui é uma glorificação da relação conjugal, uma glorificação dessa relação entre homem e mulher para demonstrar o quanto sério é essa relação e o quanto um deve dedicar a sua vida ao outro. De que forma? De forma a colocar entre eles ali para uni-los o amor. Então nós vamos ver aqui, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, nós vamos ver aqui o esposo e a esposa fazendo declarações amorosas ao seu cônjuge. Tá bom? Então, assim, em resumo, é isso que o livro de Cantares nos mostra, é isso que ele nos demonstra. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre a beleza da intimidade, ou seja, poderíamos trocar aqui a palavra intimidade e colocar aqui a beleza da relação sexual entre marido e esposa, entre marido e mulher, entre esposo e esposa. É exatamente o que essa lição e o que esse capítulo vai trazer para nós. O que nós precisamos entender, meus irmãos, em um primeiro momento, é que quando nós falamos de relação sexual, já vem logo na cabeça pecado. Por quê? Porque nós já estamos inseridos numa sociedade totalmente sexualizada, e você pode dizer, nossa, mas essa questão da sexualidade surgiu agora. Não, isso vem de muitos séculos e séculos, que Satanás fez o quê? Ele desvirtuou o conceito de relação sexual de ser uma coisa entre aqueles que de fato têm que ter intimidade, que é marido e esposa, para trazer isso para uma libertinagem para todo mundo. Então, por isso que a relação sexual entre um homem, eu nem preciso falar isso, né, meus irmãos? Entre um homem e uma mulher, não preciso falar isso, né? Entre um homem e uma mulher, né, ficou assim tão pesado aos nossos olhos, até mesmo aos olhos da igreja, por conta de todo esse movimento sexual, de todo esse movimento de sensualidade. Paulo já falava de sensualidade lá em Coríntios. Então, assim, isso não é novo, né? Como a gente está vendo lá no Café com Bíblia de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Então as coisas continuam a acontecer como sempre aconteceram. Na Grécia Antiga, as questões sexuais eram relevantes para aquela sociedade. Na Roma Antiga, né, os imperadores, né, quantas mulheres tinham. E assim por diante, a gente pode aqui falar N sociedades que foram surgindo ao longo da história da humanidade, e vamos ver que essa questão do sexo estava sempre lá no topo de um dos assuntos daquela sociedade, daquela cultura. Então nós cristãos precisamos entender que Deus criou o ato sexual, a relação sexual entre marido e mulher, para que eles procriassem, mas para que tivessem um prazer mútuo, para que se dessem um ao outro o quê? Prazer. Repito, não esse prazer mundano, meus irmãos, mas o prazer da intimidade e do amor do casal, na sua cama, no seu leito, na sua casa. Tanto é que as Escrituras vão nos ensinar, lá em Gênesis, que o marido ele deixa a sua família e une-se à sua mulher, e os dois formam o quê? Uma só carne. Formam uma só carne quando? Quando eles estão aqui diante do altar, na frente de um pastor, fazendo ali, estabelecendo uma aliança até a morte? Não! Essa intimidade, essa junção dos dois, fazendo ali uma só carne, ela se dá exatamente nas núpcias. Ela se dá naquele momento em que
pela primeira vez, ou pelo menos deveria ser assim, né? Pela primeira vez um toca o outro com intimidade, com amor e uma maior intimidade. Então nós temos que tirar da nossa cabeça que o sexo no casamento é algo assim que é só para procriar. Não, é para que marido e esposa tenham ali um para com o outro o quê? Desejo, sentimento, para que o amor seja fortalecido, o amor seja fortificado. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o casal ele pode até ter um certo tempo longe um do outro, seus corpos longe um do outro, para questões espirituais, como jejum, oração, né? Mas ele diz o quê? Que não fiquem muito tempo. Porque os nossos corpos foram criados não só para procriar, mas também foram criados para esse desejo de ter uma relação com a pessoa que você escolheu para amar até o último dia da sua vida. Então, meus irmãos, esse é o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, é que a intimidade do casal, ela é bela, ela é magnífica, ela é gloriosa, e Deus criou isso para o nosso deleite para com a nossa esposa, o nosso esposo, né? Para isso, tá bom? Então vamos aqui, vindo para a apostila, para o livreto. Ele já fala na introdução e no item 1, ele já fala dessa visão defeituosa. E no item 2 ele também fala do prazer lícito. Então já foi aqui a breve introdução que eu fiz com vocês. Ele vai trazer para nós alguns conceitos a respeito do sexo. Que o sexo, lá na página 58, que o sexo é união e que o sexo também é serviço. Então eu gostaria de ler com os irmãos esses dois textos aqui para a gente explicar um pouquinho esse conceito do sexo como união. O sexo é uma união não somente física, mas também espiritual. O ato sexual entre um homem e uma mulher é a maior demonstração de união nos nossos relacionamentos. Percebam que quando a gente se volta para as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento traz muitos relatos de casamento, né? No Novo Testamento a gente tem quantos relatos de casamento? Hein? Tirando as expressões apocalípticas do noivo e da noiva, né? Mas assim, de casamento mesmo entre homem e mulher, quantos? Só lá Jesus no casamento. A gente não tem outros relatos de casamento. Mas a gente, quando está lá no Antigo Testamento, a gente tem vários relatos de uniões. Então, todas as vezes que havia união entre homem e mulher, no Antigo Testamento, o que acontecia? Eles iam para a tenda, né? E ali então o texto dizia, e assim coabitaram. Ou seja, ali no ato, na expressão do relacionamento sexual dentro da tenda, se deu início ali o casamento. Então, assim, só para trazer a memória de vocês isso. Não é sem propósito que o envolvimento entre um homem e uma mulher casados, nas Escrituras, é chamado de tornar-se uma só carne. Talvez prontamente associemos essa expressão ao ato sexual em si somente, mas o seu sentido é mais profundo e nos leva a uma reflexão maior. Para entendermos de fato essa expressão, precisamos olhar para o contexto da passagem no 2º capítulo de Gênesis. Tornar-se uma só carne é uma alusão às primeiras palavras de Adão em Gênesis 2:23. O que diz lá em Gênesis 2:23? Vamos lá ver? Expressão profunda essa de Adão. Gênesis 2:23. E disse o homem, esta afinal é o quê? É osso dos meus ossos. É o quê? Carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Olha, meus irmãos, a expressão que Adão usa, né? Esta que o Senhor acabou de criar da minha costela,
ela é o quê? Ela é osso dos meus ossos. E verdade, né? Literalmente, em relação a Adão e Eva, ela era osso do osso dele, porque ela foi retirada exatamente da costela de Adão. Não só isso, carne da minha carne, e por isso então ela vai ser chamada de varô, porque foi tomada do varão. Continuando aqui no livreto, o que queremos dizer, portanto, é que o matrimônio revela uma intimidade tal entre marido e esposa, análoga àquela que existe entre irmãos. Engraçado que quando a gente acabou de ler o capítulo 4 de Cantares, e há vários momentos em que o esposo chama a esposa de quê? Minha irmã, né? Aí depois ele fala minha esposa, minha mulher, enfim, minha amada, meu amor, mas ele chama ela de minha irmã, porque de fato é uma relação mesmo análoga àquela que existe entre irmãos, tamanha intimidade que um casal possui. Essa união então é tão abrangente que toda a vida se dirige para ela, em submissão à vontade e para a glória de Deus. Veja aí, meus irmãos, casamento não é busca pela felicidade. Difícil de entender isso, né? Mas casamento não é a busca pela felicidade que Hollywood deixa transparecer. Não. Casamento é a união de duas pessoas para que nesta união o Senhor seja glorificado. E a igreja precisa ter esse entendimento, de que o casamento é para a glória de Deus, não é para a glória dos noivos, não é para a glória dos que estão se casando. O casamento, portanto, é para a glória de Deus. O dia que a igreja passar a entender melhor esse conceito de casamento, de que é para a glória de Deus, nós teremos muito menos, talvez até muito menos casamentos, porque os noivos pensarão duas vezes antes de ter a certeza de que aquela pessoa é a pessoa com quem ele tem que se casar. Vou voltar lá para o Antigo Testamento. Lembre-se que lá no Antigo Testamento, os casamentos, na grande maioria das vezes, eram dados de que forma? O homem olhava a mulher, gostava, a mulher gostava dele, pum, coabitavam, casavam. Não tinha namoro, noivado, né? Não tinha um tempo para se conhecer melhor, para conhecer um pouco os defeitos daquela pessoa, as virtudes, né? Por quê? Porque o casamento sempre foi o quê? Um ato, a constituição de uma família para a glória de Deus, não para a glória de homens. Ah, eu não amo mais a minha esposa, vou separar dela. Ah, eu não amo mais o meu marido, vou separar dele. Então é isso que nós vemos hoje em dia, meus irmãos, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Casais que se casam e depois estão se divorciando. Ah, não deu certo. Como assim não deu certo? Em que momento Deus, nas Escrituras, disse que a formação de uma família não daria certo? Por quê? Porque a família é formada para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Quer ver uma manifestação da glória de Deus no casamento? Tirando a questão sexual, a geração de um filho. Meus irmãos, isso é um milagre. É um milagre. Como o processo que se desenvolve dentro do ventre de uma mãe, na formação, e aí 8 meses depois, dali de dentro sai o ser humano. E as pessoas às vezes olham uma mulher grávida, né? E assim, natural, acha aquilo ali, né? Não é. É algo que da nossa mente, em que pese ser natural, mas na nossa mente é algo que não conseguimos compreender. Ah, você tem estudos, você sabe como se desenvolve, você sabe como acontece, porque Deus deu uma capacidade para entender tudo isso. Bacana, beleza, só que é um milagre. É um milagre. Que é coisa mais gloriosa do que a gestação de um filho, de uma filha, não é? Então é o que? É algo que é para a glória de Deus. É a manifestação da graça de Deus na vida do casal, cumprindo o propósito da família, procriação, mas também o que? Intimidade, prazer mútuo, uma relação de intimidade e comunhão entre esposo e esposa. Continuando, falando da igreja de Corinto,
O apóstolo Paulo diz que é preferível que homens e mulheres permaneçam solteiros para dedicarem-se somente ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E semelhantemente a mulher que se casou, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Veja que não há pecado algum em casar-se, mas o texto é claro em afirmar que aqueles que procuram matrimônio têm agora uma outra vida, uma vida em conjunto, que é vivida para o cônjuge. O sexo representa o ápice dessa união de vidas, sentimentos, propósitos, planos, carreiras e tudo mais que a vida de casado demanda. Então Paulo está dizendo lá, olha, casamento não é fácil. Quando você for casar, tenha certeza do que você está fazendo, porque é uma relação para a morte, para ser ali concretizada com um fim, o fim é a morte de um dos dois cônjuges. Então Paulo diz, olha, é muito melhor de fato você permanecer solteiro. Se você aguenta permanecer solteiro, se você suporta permanecer solteiro, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então permaneça solteiro, porque toda a sua vida será dedicada ao Senhor. Mas se você não suporta a vida de solteiro, então case-se, mas saiba que quando você casar, não é mais só a sua vida que você vai tomar conta. É a vida também de uma outra pessoa que está ali em suas mãos, esposo e esposa, cuidando um do outro até que a morte os separe. Alguma dúvida sobre o sexo e a união? Letra B. Sexo é também serviço. Outro importante aspecto do sexo dentro do casamento é que ele nos ajuda a servir ao nosso cônjuge, expressando nossa obediência a Deus e amor ao próximo. Dentro do conhecido texto sobre casamento na Epístola aos Efésios, está indicado que mulheres serem submissas e maridos amarem suas esposas são somente consequências de sujeitarem-se um ao outro no temor de Cristo e uma forma concreta de encherem-se do Espírito. Portanto, quando cumprimos os nossos deveres matrimoniais, um dos quais é a prática sexual, estamos servindo um ao outro, sujeitando-nos um ao outro, cumprindo a vontade de Deus e sendo preenchidos pelo Espírito Santo. Que maravilha, né, meus irmãos? Esse texto de Paulo lá em Efésios capítulo 5, quando ele fala, né, ali dos deveres da esposa, dos deveres do marido, que ele vai dizendo, né, que tem uma série de deveres para o marido deve olhar para a sua esposa como Cristo olha para a igreja e por ela se sacrifica, né? E aí diz para a mulher lá, né, 2 ordens para a mulher, submissão e ame o seu marido, né? E esse ame o seu marido não é só o sentimento, mas o ame o seu marido é cuide do seu marido, né? Trate o seu marido, forneça ao seu marido tudo aquilo que você pode fornecer com uma boa esposa. Isso é o que? Isso é serviço. Tanto é que na carta de Paulo a Tito, se eu não me engano no capítulo 2, nós vamos ver lá que Paulo estaria ensinando Tito a montar um corpo, a montar uma igreja, porque lá na ilha de Creta estava uma bagunça na igreja lá. Então Paulo está ensinando Tito a montar uma igreja. E aí depois que ele fala dos presbíteros, depois que ele fala de como deveria ser a vida do presbítero que Tito iria escolher, Paulo então vai agora falar sobre os vários ministérios que tem dentro da igreja. E dentre um desses ministérios, o que Paulo diz para Tito? Chame aquelas senhoras que já são casadas ou viúvas, chame elas para que elas orientem as novas, as meninas, as novas, as moças que acabaram de se casar ou que estão para se casar, para que elas orientem essas meninas no sentido de dizer para elas o que é um casamento, o que é uma relação conjugal, o que significa unir-se a uma outra pessoa. E da mesma forma, Paulo também vai dizer a Tito, olha, chame os varões aí, os anciãos aí da igreja, e que eles também peguem lá os rapazes, né, que já estão casados aí há pouco tempo, ou que ainda vão se casar, chame eles, faça reuniões, ensine-os
como tratar a sua futura esposa, como tratar a sua esposa, como se relacionar com a sua esposa, ensine-os que eles são cabeça do lar, que eles têm obrigações com a sua família, que eles têm responsabilidade com mulher e filhos. Então nós vamos ver lá na Epístola de Paulo a Tito, Paulo ensinando a Tito os vários ministérios que uma igreja possui. Tudo isso, meus irmãos, para quê? Para glorificar a Deus no casamento, na relação entre homem e mulher, porque casamento é serviço. E voltando aqui para o livreto, Paulo em Efésios capítulo 5, ele está demonstrando que tanto o marido quanto a esposa possuem o quê? Serviços a serem prestados uns aos outros. Não é só a relação sexual, mas são vários outros atributos necessários para que o casamento permaneça de pé. Então Paulo vai ensinar isso também lá em Efésios capítulo 5. Paulo vai dizer também, meus irmãos, lá nas suas epístolas aos Coríntios, que o corpo da esposa não é mais dela. O corpo da mulher passa a ser do seu marido e o corpo do marido passa a ser da sua esposa. É uma situação de exclusividade. Nenhuma outra pessoa pode tocar no corpo da esposa, nem no corpo do marido, porque ali os dois são uma só carne. E Paulo vai além. Paulo vai dizer que quando há uma questão de adultério, tanto o homem quanto a mulher, quando realiza esse ato sexual com um terceiro ou uma terceira, eles estão unindo-se àquela pessoa. Unindo-se, só que de uma forma pecaminosa, de uma forma demoníaca, de uma forma antibíblica. Então, para a gente entender que a relação sexual entre marido e esposa é para a glória de Deus. Traz benefícios, que é o gerar filhos, traz benefícios, que é ali o prazer que um tem para com o outro, que é o que Deus criou na relação sexual, prazer do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. Mas diante de tudo isso, de todo esse quadro, meus irmãos, também é um serviço ao Senhor. Fidelidade é um serviço ao Senhor. Continuando, infelizmente, por causa de nossa cultura, associamos o sexo, mesmo quando praticado de forma santa entre um homem e uma mulher casados, à impiedade e à imoralidade. Não deve ser assim. Através do ensino da palavra e da iluminação do próprio Espírito Santo, podemos enxergar a beleza e magnitude do sexo praticado da forma como Deus o designou, cumprindo assim a sua vontade e, portanto, glorificando o seu nome e crescendo na graça do seu Filho. Outro texto que nos revela essa verdade está registrado em 1 Coríntios. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O contexto aqui é a vida sexual do casal, e a obrigação de cada parte é conceder ao outro aquilo que lhe deve. Por exemplo, se uma esposa ela se abstém de ter uma relação sexual com o seu marido por muito tempo, ela está pecando. Se o marido ele se abstém de ter uma relação sexual com a sua esposa durante muito tempo, ele está pecando. E o pior de tudo isso, além de estar pecando, ainda está abrindo uma porta no seu casamento para que coisas terríveis venham a acontecer. Aí você pode pensar assim: poxa, Alessandro, mas aí se uma pessoa fez isso é porque essa pessoa ela fez porque quis. Sim, meus irmãos, ela fez porque quis, mas nós devemos olhar todo o contexto daquela relação que estava acontecendo naquele relacionamento. A gente tem que olhar tudo isso, não é simplesmente olhar para a pessoa, é um pecador, é isso, não. A gente tem que olhar todo o contexto do que estava acontecendo, não que isso justifique, mas sempre é aberta uma porta quando há uma abstenção em relação à relação sexual entre marido e esposa. Então, marido e esposa têm que estar sempre íntimos, precisam estar sempre unidos em intimidade, para não abrir brecha para Satanás se deitar na cama deles. Onde é que eu parei aqui? Me perdi. Isso pode nos surpreender, mas não existe outro meio melhor e mais lícito de servirmos ao nosso cônjuge do que levando uma vida sexual ativa e dinâmica. Obviamente, o marido pode ajudar a esposa com a louça, olha aí, e o casal pode passar um tempo só conversando e rindo,
mas o amor é demonstrado de forma mais efetiva na constância da vida sexual, no desejo demonstrado por esse momento tão especial na vida do casal. Como cristãos, não podemos deixar de servir ao nosso cônjuge em uma área tão crucial da nossa vida. Muitos casamentos têm afundado porque a prática sexual é distorcida. Isso não diz respeito somente às coisas que ferem a santidade do casamento, mas sim aquilo sobre o que não estamos acostumados a refletir: constância, entrega e recebimento de prazer, diálogo sobre o assunto, etc. Servindo bem ao nosso cônjuge, faremos a vontade de Deus e, tornando-nos servos um do outro, cumpriremos a lei de Cristo. Dúvidas? Vamos seguir então. O item 3. E aí temos então, meus irmãos, propriamente dita, é aquilo que nós fizemos de leitura lá em Cântico, capítulo 4, e ali o iniciozinho do capítulo 5, que é exatamente a demonstração da intimidade entre esposo e esposa, a demonstração de amor entre esposo e esposa. Tudo aquilo ali que foi dito de um para com o outro reflete a união da relação sexual entre o homem e a sua esposa. Então o livro de Cântico, como diz aí o autor, ele é um bálsamo em meio a tanta catástrofe publicada sobre o sexo, fazendo uma ligação entre o tema da sexualidade, a criação e o livro de Cântico. Longman III afirma, Longman é um autor, talvez a afirmação final do capítulo, ora, um e outro, o homem e sua esposa e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, seja mais relevante para o nosso entendimento do relacionamento desse texto com o Cântico dos Cânticos. É precisamente na área da sexualidade, nus, que sua intimidade e total vulnerabilidade um ao outro são expressas mais poderosamente. Então a tendência do mundo qual é? Que não conhece, não ama a Deus, e seus valores é transformar a sexualidade em ídolo ou instrumento de dominação, ou usá-la em função de um prazer vazio e sem significado. Por trás das muitas escolhas sexuais estão muitos deuses, revela Peter Jones. O sexo, portanto, é deturpado por causa do pecado. Aí tem crente ainda que para em frente à TV para ver 50 tons de não sei o quê, 50 tons de mais não sei o quê, quando aquilo ali é uma glorificação à dominação sexual, uma glorificação a tantos e tantos pecados relacionados à prática sexual fora do casamento. Continuando, vemos então aí o que? No livro de Cântico, o sexo redimido. Da parte do marido, nós somos levados ao amor entre duas pessoas, um homem e uma mulher, um marido e sua esposa, de forma que eles se entregam um ao outro, expressando o que? Desejo, carinho, afeto, compromisso. Isso é importante, meus irmãos, porque não é só o ato sexual, não é só a prática do sexo entre marido e esposa, mas evidentemente também é o carinho com que aquilo ali é tratado, não é? Não é simplesmente o marido chega em casa, a esposa chega em casa, né, vai para o quarto, nem toma banho, fala assim: mulher, está chegando aqui, meu amor, vem, né? Não é isso. Há todo um conjunto de afeto, carinho, não é verdade? Principalmente aí em relação às mulheres, né? O homem nem tanto, mas principalmente as mulheres, afeto, carinho, você até mesmo, às vezes, no lavar de uma louça, né? Você já agrada tanto a tua esposa que está tudo certo depois, né? Pode ser, pode não ser também, não estou dizendo que vai ser, mas enfim, é nessa relação então, não é só o ato, mas é tudo que cerca o ato. Na verdade, o ato sexual em si, meus irmãos, é o último que acontece. Mas há toda uma sessão, eu não queria usar essa expressão porque é a expressão que o mundo usa, né? Mas há todo um momento de preliminares. E não são preliminares de cama, meus irmãos. Preliminares que antecedem muito o ato sexual. Então há esse momento de carinho, de afeto, de mensagens, né? Lá, hoje você tem o WhatsApp, antigamente, né? Eu lembro do tempo que, logo depois que eu casei,
A Érica ligava lá para a câmera, ficava uns 40 minutos conversando comigo no telefone. E eu tenho que trabalhar, não posso ficar no telefone, né? Mas só tinha telefone naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha nada não tinha outro meio de comunicação, não é verdade? Então eu ficava, né, no telefone horas, e eu tendo que trabalhar, né, ganhar o dinheiro ali com o pão, né? E a gente ficava no telefone horas. Por quê? É tudo aquilo que antecede o deitar-se na cama, né? Então, o homem e também a mulher precisam expressar essa forma de carinho um para com o outro, para que o desejo flua também, meus irmãos. Por exemplo, ele diz: aos teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como do Líbano. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela que se apacenta entre os lírios. O marido, então, ele busca o que aqui? Busca se relacionar, busca elogiar a beleza da sua mulher, utilizando a linguagem vívida da poesia hebraica. As irmãs também têm que ajudar, né? O marido chega em casa, a mulher está de bobe ainda, né? Com a mão toda suja da poeira da casa, não é verdade? Enfim, o marido é a mesma coisa, né? Não sabemos ao certo que a imagem utilizada deseja comunicar de fato. Viu aquilo que eu falei lá no início? Nós não sabemos ao certo, não temos a certeza do que todo o livro de Cântico comunica de fato. O que a gente entende, o que a gente vê aqui, na verdade, é que o relacionamento entre o marido e sua esposa, e sua mulher. Perceba que, embora a linguagem seja erótica, não é vulgar. E cremos que ela é a palavra de Deus registrada de forma inspirada, inerrante, infalível, contendo toda a sua vontade para nós. E aí, em relação à esposa, a esposa já havia dito: o meu amado é meu e eu sou dele. Agora ela responde após o cântico do marido: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Depois de escrever a parte íntima de sua amada, como um jardim fechado, ela responde que está pronta para conceder ao seu esposo o que ele mais deseja, a união mais íntima possível. Dentro dessa perspectiva, a procriação assume um caráter consequente, ou seja, o sexo foi criado para o prazer humano e é a forma utilizada para crescermos e multiplicarmos, dominando a terra. O plano de Deus para o homem é que ele se case, se una a sua mulher e tenha filhos. O amor de um pelo outro na expressão sexual trará posteriormente os herdeiros, conforme a vontade de Deus. É necessário enfatizar, entretanto, que esse prazer é limitado àqueles que procuram fazê-lo dentro dos parâmetros da palavra. Concluindo, embora o sexo seja um tema difícil em nossa sociedade, por influência histórica do catolicismo romano, a teologia reformada provê ensino baseado na Escritura para entender que ele foi criado por Deus para o prazer de homem e mulher. Através de sua prática piedosa, demonstramos amor ao cônjuge e a Deus, redimindo aquilo que o pecado tanto tentou destruir. Aplicando então, sendo solteiro, zele pela sua preservação sexual, mesmo envolvido por tantas tentações diariamente. Sendo casado, desfrute da bênção do sexo com o seu cônjuge. Amém? Amém. Dúvida? Nenhuma? Aí você pensa, né? Nossa, essa lição é uma lição pesada, né? Que fala de sexo. Fala, não. Relação sexual entre marido e esposa, glorificando a Deus. Vamos orar então. Pai, obrigado. Obrigado por tua palavra, Senhor, que nos ensina de toda a sua preocupação, Senhor, com coisas grandes e pequenas também. O Senhor cercou a família de todo o seu cuidado. Seja, Senhor, para reproduzir, crescer, se multiplicar, ou seja, Senhor, também ali para o serviço, a união e a glorificação do Teu nome, Senhor, na relação íntima entre marido e esposa. Somos gratos a Ti, Senhor, porque
O Senhor mesmo disse na tua palavra que não era bom que o homem permanecesse só. O Senhor, portanto, nos fez uma auxiliadora e sentimos prazer na auxiliadora que o Senhor nos conduziu, que o Senhor nos entregou para que nos uníssemos a ela. Portanto, ó Deus, que as famílias possam perceber que elas só existem para a glória do Teu nome, só existem para a manifestação da Tua graça, só existe, Senhor, para serem, ó Deus, formadores da Tua igreja e luzeiros para o mundo, para esse mundo caído e que jaz no maligno. Obrigado, portanto, por Tua palavra e por todo o Teu cuidado, Senhor, com o Teu povo. Abençoe o culto que será iniciado daqui a alguns minutos. Senhor, fale conosco através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.